Veja novamente agora um pouco mais curto. Vamos cortar reto. Veja, um corte horizontalizado e lá no seu repouso a textura também horizontalizada. Mas falamos que o corte é do curto ao longo. Nesta área começa a dar problema. Paulo, e o ideal, como eu faria isso? Bom, vamos lá. Como falei, projetando o cabelo de forma adequada em um contorno oval, eu consigo que a textura ande na direção correta. E existe uma outra questão valiosa que a gente precisa entender. Quando eu faço alguns movimentos que são realizados em cima de um cabelo oval, o cabelo é longo, o cabelo é oval, ele vem nesta direção. Veja, aqui representado desta forma. Notem. Essas bolinhas mais claras representam o contorno, um contorno nitidamente oval, que começa mais curto lá na frontal e vem se estendendo, fazendo toda esta volta. Estas pontas, essas bolinhas vermelhas, representam a textura, que quando a textura é a direção dentro da técnica de camadas, temos direções. Podemos criar camadas triangulares, camadas quadradas horizontalizadas ou camadas ovais, do curto ao longo, que são a minha mais aconselhada para esse tipo de cabelo longo. Porém, quando projetamos o cabelo aqui em um formato quadrado, tendo eu um contorno oval, acontece algo. Esse algo é isso aqui. Ao invés, vou até fazer vamos colocá-las vermelhas. Ao invés de eu ter uma textura que venha do curto ao longo e siga o propósito do perímetro, acontece algo, que é isso aqui. A textura, a direção do corte se horizontaliza desta forma. Então eu tenho que tomar um cuidado. Ao invés de eu ter a textura do cabelo, a direção do corte, do curto ao longo, seguindo o formato do perímetro, nesta porção ele sobe, ele marca a horizontalidade e ele acaba não estando da forma correta distribuído. E o que acontece muitas vezes é que as pontas ficam ralas, aqui nos cantos acumulam-se peso e a cliente reclama. Mas eu fiquei sem cabelos aqui embaixo, Paulo, e eu não sei, ele ficou alto assim. Uma vez fizeram camadas e o meu cabelo ficou alto deste jeito e eu fiquei sem cabelos na parte de baixo do cabelo, fiquei com o cabelo mirrado. Bom, certo ou errado, não vou dizer que existe, porque tudo aquilo que deixa a cliente feliz, mesmo que sejam pontas leves, muito desconectadas, fluídas, com muita textura, e ela está feliz, e nós produzimos esse visual maravilhoso. Mas quando nós temos um cabelo em camadas, eu preciso tomar muito cuidado, então, por favor, tomem esse cuidado, principalmente quando vamos criar cortes em camadas. E mulheres de cabelos cacheados, que tem no seu contorno. Veja, o contorno, a direção do corte. O que é isso, Paulo? É o perímetro. A mulher tem um cabelo longo, ela tem um cabelo que começa no ponto mais curto, e aquele cabelo vai aumentando, e aquele cabelo vai aumentando, e aquele cabelo vai aumentando, e aquele cabelo vai indo lá para as costas, muito longo. O que eu estou falando é que a posição correta da camada, quando eu a projeto a direção correta, cria um movimento perfeito do curto ao longo, não afinando e não descompassando o corte. Eu tenho que ter a certeza de realizar uma camada quadrada em cima de uma figura de contorno oval para saber que aquilo vai dar certo. Eu, Paulo, raras vezes faço isso. Quando eu realizo um movimento que daí começam as junções dos cortes, onde podemos usar as duas figuras da mesma forma, eu posso ter uma frontal do curto ao longo, mas um perímetro horizontalizado. Aí sim, posso criar um posicionamento inicial de corte e depois um segundo posicionamento para que ele venha do curto ao longo e para que depois tenha movimento horizontalizado em um perímetro mais quadrado, ou levemente arredondado nos cantos. Mas tome um cuidado. Tome um cuidado. E quem fala é alguém que recebe muitas clientes, com as camadas horizontalizadas e com rabos compridos, vazios. Quem fala é alguém que recebe muitas clientes, que sentam na minha cadeira
com triângulos pesados, sem a movimentação correta. E principalmente, mesmo com a movimentação correta, com a falta do acabamento. Esses dias mesmo, eu estava com um aluno, onde tive a oportunidade de cortar o cabelo dele, de cabelos ondulados, e devido às suas características de frontal, muita densidade, linha de entrada, muita densidade pouca, muita, pouca, mesmo bem posicionado, o cabelo, que tinha uma linha de entrada, repousava-se ao redor do rosto, horizontalizado. Aquilo formava duas orelhas, como se fosse um Cocker Spaniel. Vocês conhecem essa raça de cachorro. E este, meu cliente, aluno, falo aluno porque é um aluno do nosso curso, e cliente porque estava sentado na nossa cadeira, reclamava que aquilo ficava ruim. Além de corrigir a movimentação para aumentar a inclinação e dar a direção correta, é necessário fazer as amizades, porque aqui temos muito, aqui temos pouco, aqui temos muito. É impossível fazer isso ficar belo sem, no mínimo, um pouco de acabamento. Nós precisamos disso. Essa reflexão. Para que a gente não tenha bolsões, porque se eu sigo com a camada horizontalizada em um cabelo que vem do curto ao longo, nesta área, aqui, vista de frente, acontece um triângulo, uma bolsa, que depois é rasgada, quando eu deveria usar a textura para dar personalidade e encaixar o corte e não mudar uma estrutura que foi posicionada de uma maneira ao meu olhar. E ao meu olhar não é verdade absoluta, é apenas alguém que compartilha alguns pontos de vista com vocês, mas que percebe muito que, às vezes, um corte está quase bom. E eu não falo bom no salão, porque bom no salão é uma obrigação, bom no salão com toda a fitagem, com chacoalha, com seca, cabelo, isso tá maravilhoso, mas é bom em casa. Nós temos que entender aonde posicionamos os dedos, baseado no contorno, muito em cortes em camadas. E isso não pode ser complexo, tem que ser leve, fluido, e é para isso que trabalhamos junto com vocês, em vários exercícios, em várias projeções, para que o nosso olho seja treinado, para que as decisões sejam tomadas com sabedoria, entendendo as direções do corte em todas as técnicas, porque isso não vale só para a camada. Imagino que vocês possam crer que as direções valem para todas as figuras, todas as técnicas, tanto para a técnica de linha, quanto para a técnica de graduação, quanto para a técnica em camadas. O elemento pode ser o mesmo, o comportamento é diferente. Então, fica a minha dica para vocês, muito cuidado com projeções horizontalizadas, tá? Em cabelos que são em diagonal para trás no seu perímetro. Não que não seja possível, mas o primeiro raciocínio é aquele que faz o básico bem feito. E o básico bem feito sempre será avançado. E aqui fala alguém com vocês que compartilha a experiência de 19 anos de salas de aula, vendo e observando profissionais cabeleireiros. São 19, não 9, 19 anos desde 2004. A gente conduz treinamento para profissionais cabeleireiros. Vimos muitas pessoas já com sucesso que passaram e tiveram todo esse entendimento. No começo, às vezes a gente pode imaginar, não, mas por que será? Não é só puxar para cima e cortar, não é isso. Quiçá fosse, tão fácil seria. Tão fácil seria, só puxar para cima e cortar. Tem muitos movimentos que impactam na direção. Veja, eu tenho que entender o contorno do corte. Ele é do curto ao longo? Da frente para trás? Ele é horizontalizado? Ele foi cortado nas costas, é inclinado para frente? Como que eu posiciono os meus dedos em camadas para realizar um corte em camadas que converse com o perímetro e que não crie problemas em partes específicas? É desta forma e usando pontos que fazem a gente nos divertir e visualizar, que trago informações para vocês, para que a gente possa entender ainda mais, de uma forma visual, o impacto positivo que as direções e que as técnicas têm, e que precisamos fazer tudo conversar, para que não fique pontas ralas em cortes em camadas, para que a textura venha
nesta direção e não suba aqui, afinando as pontas em um corte longo, em camadas. Por favor, me entendam.